E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê. Eu sou o Yuri. Vamos dar início ao Vamos. perguntas e respostas dessa semana, então. Vamos Bora lá. A primeira pergunta é de Giz Rocha. Quando é necessário fotografar em segunda cortina? Segunda cortina, me perguntam bastante sobre a primeira e segunda cortina. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que quando a gente fala de fotografia com flash e primeira e segunda cortina, a gente está falando a respeito de que momento que o flash vai disparar, como que ele vai sincronizar com o obturador da nossa câmera, né? Por exemplo, quando eu fotografo em primeira cortina, o que significa? Que o obturador tem duas cortinas, né? Uma cortina que abre, expõe o sensor para a luz, né? Então vem a primeira cortina, expõe o sensor para a luz e vem e fecha a segunda cortina. Quando a gente fotografa com flash sincronizando em primeira cortina, o que significa? Assim que abriu a primeira cortina, o flash disparou. Então vamos imaginar ali, e depois vem e fecha a segunda cortina, né? Então vamos imaginar que o flash, eu cliquei em primeira cortina, então primeira sobe, abriu a primeira cortina, o flash disparou. E a câmera ainda continua captando luz, né? Então vamos imaginar que eu fotografo lá em 5 segundos de exposição. O que vai acontecer? Eu clico, né? A cortina sobe, dispara o flash, né, praticamente junto com a primeira cortina, dispara o flash e fica 5 segundos ali o sensor captando luz ambiente, né? Então isso seria a sincronização do flash em primeira cortina. E a segunda cortina, como que funciona? A primeira cortina sobe, a câmera começa a captar luz, né? Começa a captar toda aquela luz, aqueles 5 segundos ali que eu deixei de exemplo 5 segundos para ficar fácil o entendimento. Então, primeira sobe, fica captando luz, e aí um pouquinho antes, milésimos de segundos antes da segunda cortina fechar, antes de vir a segunda cortina e fechar a exposição da luz, vem o flash e dispara. Então a última luz que o sensor da câmera vai ver é a luz do flash, né? Uma luz mais intensa ali que vai congelar o movimento. Então quando a gente fala de fotografar em primeira ou segunda cortina, a gente vai notar bastante diferença quando fotografar em velocidades mais baixas, né? Que a cena vai mudar totalmente. Se eu fotografar com flash sincronizando em primeira cortina, quer dizer que eu vou clicar, o flash vai disparar e depois o que estiver acontecendo vai continuar captando luz. E quando eu fotografo em segunda cortina, eu clico, eu capto bastante luz, né? Pego o movimento e depois eu congelo ali aonde bate o flash. Então a última luz que a câmera vai ver é a luz do flash. Então essa seria a primeira sincronização de primeira e segunda cortina, né? E não existe um certo e errado para fotografar. As duas criam efeitos muito interessantes, né? De iluminação. A gente pode fazer um conteúdo só sobre isso em fotografia em longa exposição com flash, sincronizando em primeira e segunda cortina. Tá, e tem uma regra, quando é necessário, que é a pergunta dela, quando é necessário fotografar em segunda cortina? Então, eu prefiro fotografar em segunda cortina quando eu quero um movimento congelado ali, por exemplo, eu estou fotografando um evento, né? Estou fotografando um evento e não tem muita iluminação lá no evento. Então, eu quero captar o máximo de luz ambiente possível, porém eu quero que congele ali os meus modelos, né? Então, eu estou fotografando lá numa mesa de doces, por exemplo. Eu baixo minha velocidade lá para 60, 80, 60, 50, depende da lente que eu estou fotografando, né? Então eu fotografo ali e sincronizo em segunda cortina. Por quê? Porque eu tenho certeza que aonde bater meu flash ali vai congelar, né? Então vai congelar ali a minha modelo, os meus modelos, né? Não vai borrar onde eles estiverem, certo? Então a segunda cortina é muito importante em situações de baixa velocidade, mas eu acredito que eles sejam mais necessários ainda para criar efeitos criativos de iluminação, né? Para quando eu quero que primeiro venha o rastro e depois eu congele meu movimento, essa situação seria o quê? Da segunda cortina. Da segunda cortina e vice-versa. Daí eu posso
congelar e depois fazer o rastro, né? Se eu quiser fazer uma fotografia criativa, eu vou ter que entender que para conseguir um efeito ou outro, eu preciso da primeira ou segunda cortina. Então, imagina aqui, um movimento borrado, tá? Vou clicar a minha mão se movendo aqui. Cliquei em primeira cortina, pum, a minha mão vai ficar congelada aqui. Se tem luz ambiente ainda incendindo, vai ficar minha mão paradinha aqui e ela borrando aqui, né? E se eu fotografo em segunda cortina, eu borrei minha mão toda, borrei, e pum, aonde bate o flash, quando fecha o obturador ali, a segunda cortina, a minha mão vai ficar paradinha, beleza? Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta de J. Manuila, acho que é assim que se pronuncia. Gostaria de saber um flash barato para comprar, sem esses usados nas câmeras. Na verdade, eu acho que ela está se referindo, sim, a um flash externo, né? Um flash externo. Então, eu aconselho ali comprar a Xing Ling mesmo, né? Que é a melhor opção. Compra lá da Yongnuo, tem modelos ainda mais baratos, né? E com certeza tu vai conseguir fazer uma fotografia linda com equipamento barato, só que tu vai ter que entender como que esse equipamento funciona, quais são as limitações, para a gente trabalhar ali só no filé do teu equipamento, né? Então não adianta eu comprar um equipamento barato e querer sair para a rua fotografando em qualquer situação de iluminação, né? Não é assim que acontece. Eu vou criar uma foto linda externa, mas eu vou ter que ficar atento ali à questão da intensidade da luz que eu tenho, né? Dos tamanhos dos modificadores de luz que eu tenho também para usar com esse flash, tá? E não é porque o flash é barato que ele é um flash ruim, não. Tem várias opções aí no mercado que super em conta, né? Que a gente já consegue criar fotografias lindas, tá? Então, com flash é realmente muito simples, a gente consegue fazer várias coisas legais. Muito bem. Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos. Essa é uma pergunta do Eric Henrique Fotografias. Ele pergunta assim: qual a fórmula para posicionar o octabox na distância certa do assunto? Então, eu sou um cara que acredita muito nessa questão do gosto, nessa questão do artístico, nessa questão de que não existe uma regra, não existe uma fórmula, né? Nem certo nem errado, nem certo né? nem errado, principalmente quando a gente trata de iluminação e de fotografia. Eu defendo a questão seguinte, que se me agradou, tá certo. Se eu conseguir atingir o objetivo que eu queria, tá certo, né? Agora, existe uma fórmula para eu acertar sempre. A fórmula para acertar sempre é entender como que funciona o teu flash dentro do teu modificador de luz e qual modificador de luz tu tá usando para iluminar a tua cena. Qual que seria a situação de iluminação limite para o meu flash trabalhar dentro desse modificador de luz, né? Então, isso vai variar. Por exemplo, eu fotografo com softbox de 150 centímetros, de 120 e de 80, tá? E eles com flashes diferentes dentro ali, trabalhando neles, eles funcionam de formas totalmente distintas, diferentes mesmo. Eu coloco um flash ali, eu sei qual é a limitação dele. Por exemplo, eu fotografava com 150 centímetros da Macro Octabox, com um speedlight da Canon, né? O 600 da Canon. E eu entendia a minha limitação ali, né? E não é porque eu estava com um flash relativamente fraco que eu não ia criar uma fotografia linda, não ia aproveitar ao máximo aquele meu modificador de luz, né? Mas eu sei que existe aquela questão das limitações, então eu tenho que entender isso. Então, entendendo essa questão das limitações, essa é a receita, tu entender como a luz funciona, como que a luz do sol e a luz do flash se comportam juntas, né? Porque eu bato muito nessa tecla que fotômetro nenhum no mundo vai te dar uma precisão de se tu quer a luz um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? Essa é a forma mais correta para a gente medir a intensidade da luz. Apenas é um fator ali que vai determinar na tua fotografia. Fez a medição da tua luz ali, é só um dos fatores, né? Que eu acredito nem que seja o mais importante, né? A distância e a direção da luz também, a característica da luz, como tu vai mandar essa luz para... De que forma tu vai mandar essa luz para tua modelo vai fazer toda a diferença. Então, a intensidade, as pessoas se preocupam muito ali, né? Com essa questão da intensidade. Então, eu acredito que
é apenas um dos fatores, né? Começa a pensar como que essa luz está trabalhando na tua fotografia, faz essa foto interna, faz essa foto externa, faz um dia com muita luz, faz um dia com uma intensidade um pouco mais baixa de luz, e aí tu vai entendendo, né? Com a prática, com o teu flash e o teu modificador de luz, tu vai entender qual é o filé ali do teu equipamento. Muito bem. E essa questão da distância em relação ao modelo, em relação ao objeto, em relação ao que você está fotografando, obviamente, né? Que quanto mais perto, mais suave, quanto mais longe. Exatamente. Você gosta de fotografias que te possibilitem, quando tu faz, né, as tuas fotos, enfim, de aproximar do modelo. Isso, e por muitos motivos, né? Eu comecei a fotografar muito próximo do modelo, por quê? Não é uma fórmula até, porque tem fotografias que eu não quero essa luz, não quero essa luz tão suave, né? Mas eu comecei a fotografar com uma limitação que eu tinha, né? Que era essa questão da intensidade da luz. Não era necessariamente só luz suave ou dura. Não. Seria também essa questão da potência do teu flash. Principalmente para resolver minha questão de intensidade. Eu queria uma luz suave, e meu flash não era muito forte, então eu precisava aproximar muito essa luz, né? Não que essa seja uma receita, mas eu sempre indico fotografar muito próximo quando a gente quer uma luz extremamente suave, mas extremamente suave mesmo, porque eu vejo muita gente usando modificadores de luz grandes, 120, 150 centímetros, e afastados, né? E eu não vejo muito sentido de tu comprar um modificador de luz enorme, né? Se tu comprou um modificador de luz enorme, tu quer uma luz muito suave, certo? E aí tu fotografa distante. Então isso vai perder um pouco da característica da luz suave. Então, se tu quer uma luz suave, sim, fotografa o mais próximo possível, que tu vai ter a luz mais suave possível. Muito bem. E o contrário também acontece, né? Uma Sim. luz mais afastada, mais dura também. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta de Caio Foto Vídeo. Em foto externa, você usa o fotômetro? Não uso fotômetro nem em foto externa e nem em foto interna. Eu acredito que essa é a receita mais certa para a gente ter uma fotografia tecnicamente perfeita. Uma luz, né, medida perfeitamente. Mas eu gosto muito de ajustes finos e detalhes que eu gosto, não de que o fotômetro me indica, né? Então eu vou lá, faço a fotometria e o fotômetro vai me dizer qual é a configuração que eu devo usar para que aquela luz fique fotometrada perfeitamente. Mas como eu sempre bato nessa tecla, ele não vai me dizer se eu tenho que trazer a luz um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, um pouquinho para cima, um pouquinho mais, sabe? Essas questões ali eu vou ver como artista, como fotógrafo dentro da minha linguagem, né? Porque para mim a luz pode estar a intensidade dela perfeita, mas eu preciso afastar. Posicionamento, a direção não é aquela que tu quer. Exatamente. Então eu vejo o fotômetro como uma ferramenta incrível, sim, né? Mas eu acho ele totalmente dispensável quando se trata de iluminação, de criação, né? De algo artístico. Então, dispensável, tanto que tu não usa. Tanto que eu nunca uso, né? Nunca uso o fotômetro. Ele é um equipamento relativamente barato, né? Se a gente for comparar com flash, ali a gente trabalha com flashes caros, e eu não vejo isso como algo extremamente necessário, tá? Dentro da fotografia que eu faço, não acredito que seja extremamente necessário. Já para um fotógrafo de estilo, um fotógrafo de produto, que vai ter que medir em várias partes ali do produto exatamente a intensidade da luz, né? Que fique correta, vai lá, bata o branco. Exatamente igual. Isso, que não é o meu caso, né? Eu gosto de uma fotografia com mais movimento, eu gosto de uma fotografia mais artística, então essa é a minha forma de ver, né? Assim que eu consigo gerar os resultados, o fotômetro iria me barrar muito nessa questão de criação. A dinâmica do teu ensaio, de tudo, né? Então, para mim, o fotômetro ele é totalmente dispensável e, inclusive, atrapalharia o meu processo de criação. Então, vai aí, se tu quiser testar, aluga um fotômetro, vê se ele vai realmente te resolver, mas, com certeza, ele vai ser ótimo para você medir a intensidade da luz.
luz, fazer a fotometria. Mas a direção da luz, como você quer essa luz, só você sabe. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Jimmy Drone, edição digitais. Yuri, sou seu fã. Obrigado. E me espelho em você, mesmo que a fotografia para mim seja um hobby. Que legal. Minha dúvida é do porquê não usar o Flashmeter. Fotômetro. É fotômetro. Não é mais rápido do que tentativa e erro? Por exemplo, eu fotometro o fundo e com o Flashmeter encontro a abertura que deu no fundo. Então, eu vou repetir tudo que eu já falei na pergunta anterior, né? Uma fotografia tecnicamente, com uma luz tecnicamente medida, essa é a receita do fotografar com um fotômetro. Mas não é a forma que eu fotografo, não acredito que seja a forma mais fácil para mim. Porque quando se fala em tentativa e erro, não é tentativa e erro na sorte, né? Não é uma coisa assim, eu não tenho ideia do que fazer, vou colocar mais, menos. Então, eu sempre parto do pressuposto que eu preciso conhecer meu equipamento, né? Com qual equipamento eu estou trabalhando e como esse equipamento me atende. Então, eu sei que se eu fotografar com o meu maior modificador de luz dentro do meu flash mais fraco, ele vai trabalhar de forma totalmente diferente com o meu flash mais potente dentro do meu maior modificador de luz e vice-versa também, né? Então, eu já tenho um norte ali para seguir quando eu estou criando a minha iluminação e essa minha tentativa e erro se resume em 3 cliques, 2, 3 cliques no máximo, né? Eu já mando uma carga ali que eu imagino que vai ser a mais próxima possível e os meus 2 próximos cliques ou um próximo clique vai ser um ajuste realmente muito fino, né? Porque eu já conheço o equipamento que eu estou trabalhando. Então, eu indico que as pessoas conheçam o equipamento que estão trabalhando. E como que eles trabalham em diferentes situações de iluminação, né? Então, essa tentativa e erro, eu tenho um norte ali, eu sei qual é a carga aproximada que eu vou usar, por isso eu fotografo em manual e depois eu vou fazendo esse ajuste fino. E o fotômetro ele vai me dar a luz ideal, mas e se eu quero uma luz mais subexposta do que o fotômetro me indica, né? Porque o fotômetro ele vai me dar algo técnico, né? E eu quero algo artístico. Se eu for fazer uma leitura das minhas imagens ali, mais de 90% delas vão estar subexpostas, né, à fotografia em si. Mas o modelo... Mas isso faz parte da minha linguagem, né? Uma fotografia mais subexposta, mas a minha luz ali, a minha luz principal, ela não vai estar subexposta, né? Justamente por isso, pelo fato de conhecer o equipamento e como ele trabalha em diferentes situações de iluminação. Muito bem. Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Marquinho Fotografia. É correto fazer a foto disposta, mesmo utilizando flash e corrigir na edição, visando mais qualidade? Eu não entendi a pergunta dele. Disposta? Eu acho que foi alguma palavra errada ali, talvez o corretor tenha mandado errado. Disposta... Mesmo utilizando flash e corrigir na edição. Eu não entendi a pergunta, Marquinho. Vamos fazer o seguinte, vou entrar em contato contigo, entender a tua pergunta e eu respondo novamente, beleza? Para eu responder de forma mais assertiva, porque eu não entendi muito bem a tua pergunta. E essa também pode ser uma dúvida de outras pessoas, de outras pessoas, né? Também. Muito bem, então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta da Lari R. O flash normal da câmera ajuda quando a luz é boa? O flash normal, ela quer dizer o pop-up, né? O flash pop-up. Então, quando a luz é boa, a gente não precisa fazer nada, né? Então, eu falo que eu fotografo em várias situações, nem tão várias assim, de que eu não uso flash, né? Mas tem situações, sim, que eu não utilizo flash, porque a minha fotografia está pronta, né? Se eu fosse colocar o flash ali nessa fotografia, eu iria estragar, né? Porque eu colocaria o flash ali de forma quase... imperceptível. Quase imperceptível, né? Porque a fotografia está tão pronta ali para mim que o flash não faria diferença ou se fizesse ia atrapalhar. Até mesmo a questão das sombras, né? A questão das sombras ali que só o sol me proporcionou naquele momento. Então, por que eu vou adicionar um flash ali se a gente já fez o recorte da realidade só olhando a foto, né? E é só clicar. Então, agora falando sobre o flashzinho pop-up, eu não indico usar aquele flash pop-up, porque ele é um flash muito pequeno, uma fonte de luz muito pequena, não é uma fonte de luz forte, e
e ele é frontal, né? Então, normalmente ele não causa uma luz muito bonita. Então, a dica é, se a fotografia tá pronta ali, a luz tá linda, não utiliza o flash, tá? E se tiver um ambiente muito escuro, eu quero iluminar e só tem essa possibilidade ali do flashzinho pop-up. Aí vai na internet e busca ali, né, umas gambiarras, a gente pode até pesquisar algumas gambiarras referente a esse flash pop-up. Tem como colocar um balão na frente, tem que colocar canudo, tem um monte de situações ali para tornar essa luz maior. Porque uma luz frontal, ok, agora uma luz frontal, uma fonte de luz pequena, vai gerar sombra muito indesejável ali, né, para tua modelo ou para o teu modelo. Então, quando for utilizar esse flash pop-up, que utilize da forma menos agressiva possível, né? Que ele te ajude e não atrapalhe dentro da tua fotografia. Eu fiquei muito frustrado lá quando eu comprei, há muitos anos atrás, quando eu comprei minha primeira câmera, eu vi que vinha um flashzinho ali, né? Juntos, nossa, que legal, minha câmera já tem flash. E aí, sempre que eu utilizava esse flash, a minha luz ficava terrível. Aí eu fui pesquisando, né? Fui estudando, fui praticando e vi que realmente aquilo ali era um acessório que mais atrapalhava do que ajudava. Então, bem dispensável. Totalmente dispensável. Então, evita fotografar com esse teu flash pop-up. Eu indicaria comprar um flashzinho barato, um flash de entrada, né? Para substituir aí. E se tem a possibilidade de comprar esse flash para disparar externo, né? Comprar um rádio flashzinho ali só para disparar ele, tu vai criar uma iluminação totalmente diferente e sair da tua zona de conforto, né? Tu vai ver que a tua fotografia vai transformar, tu vai começar a ter muito mais controle sobre a iluminação. Muito bem. Então vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta do Marcos Correia Photography. Me fala, amigo, você está usando flash ou tocha? Se for tocha, ela é a bateria de LED? Gostaria de saber se já existem tochas potentes para nos ajudarem em externas que seja alimentada por bateria. Sim, já existem, né? Eu fotografo com meu flash mais forte, mais potente, é o Godox AD600. Ele é um flash realmente muito forte. Tem um AD200 também. Então, esses flashes são a bateria, né? Tem até mesmo, a Godox está revolucionando nessa questão dos flashes. O flash Speedlight, o V1, ele já vem a bateria, né? Mas nessa situação ali que ele perguntou, para fotografar externo com uma luz muito, muito potente, tem o AD400, tem o AD600 e o Godox também, só que tudo isso, né, quanto maior for o númerozinho ali, mais alto é o valor também, né? Então já vai ficando caro essa brincadeira. E tem um da Godox também, que é o 1200, né? Então é 1200 watts de potência. E é tudo a bateria, tá? E quando a gente sai fotografar externo, a gente tem que ficar muito ligado nessa questão do equipamento, né? O flash externo, usando ele externo, porque usando um modificador de luz ali, junto com o teu flash, vai ter que ter um assistente junto contigo. Eu super indico o assistente. No último mês a gente quebrou uns 4 octabox, né? Sem mentira. Nos últimos 2 meses, uns 4 octabox a gente quebrou com essa questão do vento, né? E fotografando com assistente. Então, imagina fotografar sem assistente. Que bom que foram só os octabox, né? Imagina quebrar o flash. Então, contrata lá, coloca peso com assistente, já é perigoso de cair a tua luz, né? Então, fica ligado ali, só um plus da resposta. E sobre os flashes, tem flashes bem potentes que a gente possa fotografar externo. Muito bem. Então, vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Para que serve o grid? Olha, que pergunta legal. Dá uma olhada aqui na TV aqui atrás. Tem um grid ali, né? A gente pode ver esses quadradinhos ali. Eles servem basicamente para direcionar a luz. Então, vamos imaginar que a luz, ela, quando bate no difusor, tá? Quando bate, ela bate ali no difusor, vem a luz aqui, um raio, os fótons de luz, pão, eles vêm em forma reta. Quando ele bate no modificador, ele sai todo quebrado, né? Ele sai para tudo que é lado ali, reto, mas para tudo que é lado. Então, o difusor faz esse trabalho de difundir a luz, né? De quebrar a luz. E quando acontece isso, a luz fica mais suave, ela fica mais, né? Ela fica difusa, ela fica quebrada, ela passou a luz na peneira. Só que quando a gente usa o difusor para dar essa suavizada na luz,
a luz ela perde aquela direção que ela estava indo, Sim, né? Então a gente usa um octabox, pode ver ali atrás, tem um octabox, ele está indo aquela luz difusa, né? Difusa e direcional. Só que quando a gente utiliza o modificador de luz sem grid, ela não vai tão direcional, né? Porque ela vem difusa, só que ela vai espalhando mais, né? Porque ela bate e vai quebrando, vai espalhando a luz, vai sendo peneirada ali. Quando a gente aplica o grid ali no nosso modificador de luz, ela realinha ali, né, o caminho da luz, dos fótons de luz. Então ele manda a luz mais reta. Então é o caso que a gente está utilizando aqui. Se eu utilizasse essa luz aqui, que a gente está utilizando em nós como luz principal, sem o modificador de luz, e iluminar tudo aqui, as paredes ao redor, e iluminar tudo, né? Então, inclusive, eu não conseguiria fazer aquela luz laranjinha ali que eu coloquei para dar uma balanceada, dar uma enfeitadinha ali no vídeo. Então, sem esse grid, eu não tinha esse controle de luz. Então, quando se trata de fotografia, mesma coisa, eu quero direcionar aquela luz, mandar ela mais direcional possível, né? Tem o grid, tem a colmeia, né, de modificadores de luz pequenos, por exemplo, eu vou usar um snoot ou uma panela, que são modificadores de luz pequenos, né, para luz dura. Exatamente, e tem a colmeia aqui no meio, dentro, que é vários quadradinhos pequenininhos justamente para direcionar ainda mais a luz. Então, se eu fotografar, por exemplo, fazer um retrato muito fechado, com a luz só aqui na tua boca, só uma parte do teu rosto, eu vou precisar de um modificador de luz muito pequeno, um modificador de luz dura, né? Com o grid, né? Para eu direcionar, para eu dar ainda mais contraste. Essa questão do contraste é muito legal nos retratos, né? Porque a gente percebe nitidamente ali na nossa fotografia, faz uma luz principal com e sem grid, ela contrasta muito mais a luz, né? Pois ela vai estar mais concentrada, mais direcional. Então, serve para isso. Principalmente no estúdio, quem fotografa muito estúdio, o grid é essencial, né? Para a gente ter mais controle da luz, para ver aonde que a gente está mandando a luz para não rebater e perder o controle da luz. Muito bem. Então, vamos para a próxima pergunta. Qual é a maior diferença de fotografar estúdio e externo? Boa pergunta. A Ótima maior, pergunta. assim. Não sei se eu vou conseguir elencar a maior diferença, né? Vamos lá. A maior diferença seria que, fotografando o estúdio, eu tenho controle absoluto da iluminação. Isso se eu souber controlar ela, né? Não adianta eu sair a fotografar em um estúdio, vou para fotografar em um estúdio e não entendo o que eu estou fazendo, não entendo como a luz se comporta, aí eu perco o controle também, né? Mas essa é a grande diferença. Eu sabendo entender a luz, como ela funciona, modificadores de luz, barrando a luz, né? Eu consigo controlar absolutamente toda a minha luz que entra na cena, né? E o estúdio... Existem estúdios pequenos, existem estúdios grandes, mas cada um tem suas características, suas vantagens e desvantagens, né? Agora, do interno para o externo, o que vai mudar é essa questão. Eu não tenho controle absoluto quando eu saio para fotografar externo, né? E eu brinco que quando eu saio para fotografar externo, eu vejo o sol sempre como meu aliado, né? Eu evito ao máximo brigar com o sol. Então, eu penso nele como um ponto de luz, coisa que eu não tenho no estúdio. E externo me possibilita criar mais com as situações que já ali existem, né? E já do estúdio, não. Eu tenho uma folha em branco e eu tenho que desenhar ali, né? Tenho que criar luz, tenho que criar sombra, tenho que criar toda a minha fotografia do zero ali. Já fotografando externo, não. Eu tenho uma situação ali e eu resolvo, a partir daquela situação, eu dou minha temperada ali com a minha iluminação, né? Então, essa é a grande diferença. Agora, falando algo mais técnico, quando eu fotografo um estúdio, eu acredito que o meu entendimento, o meu controle sobre a luz tem que ser maior, né? Principalmente se eu fotografo um estúdio pequeno, porque eu vou ter que entender o que aquele meu modificador de luz vai afetar. Se eu mandar ele, por exemplo, a 90 graus, a 45 graus, eu vou estar para onde que essa luz vai estar rebatendo, né? Qual é o efeito que está causando ali no meu objeto, a distância vai influenciar muito. Imagina que eu estou fotografando um retrato teu, tá? Então eu vou colocar a luz aqui, daqui para cá. Imagina um modificador de luz aqui, ó, um quadrado, tá? Um soft, desse tamanho aqui, retangular. Eu mando essa luz aqui pra ti, beleza?
Aqui, mandei. O que acontece sobre a distância da luz? Eu não estou falando em relação à intensidade e nem a característica da luz ser suave ou não, tá? Presta atenção. Eu estou mandando essa luz aqui para ti. Se eu mandar essa mesma luz muito próxima, o que vai acontecer? Eu estou concentrando, porque a luz ela vai espalhando, certo? Então a luz vai espalhando aqui. Quanto mais longe eu mandar essa luz, mais vai escapar de você essa luz. Então, ela vai pegar uma parte em ti e vai escapar, se eu fotografar com ela longe. Quanto mais próximo eu fotografar aqui, mais vai concentrar. Ou seja, se eu concentro a luz, não escapa a luz, né, para o fundo e não volta a luz, não rebate. Então, se eu quero rebater mais luz, eu afasto um pouco mais, né, para que escape mais luz nas paredes e volte, né? Uma luz mais difusa, que volte mais luz do ambiente. Então, essa questão no estúdio é extremamente importante. Essa distância que eu vou fotografar ali me dá mais controle, né? Então, eu gosto muito, principalmente em estúdio, fotografar muito próximo do modificador de luz para eu ter o controle daquela iluminação, para ela não escapar e talvez me gerar um problema, né? Então, coisas que fotografando externo, eu não vou ter essa situação de voltar a luz, então é um problema menos para estar me preocupando, mas tem a questão ali do sol, né, da intensidade da luz ambiente, vários outros fatores. Mas é muito legal fotografar tanto estúdio quanto externo com flash, é apaixonante. Muito bem, então vamos para a próxima pergunta. Você sempre utiliza modificadores de luz, né? Quase sempre, quase sempre. Quando tu não usa? Quando eu não uso quando eu vou fotografar com uma iluminação que não é minha luz principal. Então, tem situações ali que eu gosto de fazer uma luz de recorte, e esse meu modificador de luz não precisa estar próximo, né? E eu não quero uma luz suave de recorte. Quando eu não quero uma luz suave de recorte, aí eu uso o flash cru mesmo, uso ele afastado, né? E quando também falta a intensidade da luz ali, eu mando o flash direto, né, com uma luz recorte. A luz recorte, ela não vai ser uma luz muito agressiva que vai gerar sombras, né, indesejáveis ali para minha fotografia. Agora, para minha luz principal, eu sempre utilizo modificador de luz. Muito bem. Então, estamos encerrando. Essa foi a nossa última pergunta do Perguntas e Respostas dessa semana. Se a tua pergunta não foi respondida, não se preocupe que ela vai ser respondida na próxima semana. Se você tem alguma dúvida, manda pro Yuri que ele vai te responder. Tem todos os dias uma caixinha lá nos stories. A galera tá confusa, né? Onde que estão fazendo essas perguntas? Exatamente. Entra lá no nosso stories, todo dia vai ter uma caixinha lá. Pode mandar a pergunta para nós ali e a gente responde. Tem o maior prazer em responder. Ou então, se ficar mais fácil, pode deixar aqui embaixo no vídeo mesmo, que na semana que vem o Yuri vai te responder. E se a tua pergunta não foi respondida, não foi interpretada exatamente como você fez ela, né, como você gostaria, manda ela de novo que o Yuri vai uma coisa é bom lembrar no Perguntas e Respostas é que quanto mais específico for a pergunta, mais específico para aquela situação vai ser a resposta, beleza? Então não tenha vergonha, não tenha medo de mandar lá, eu nessa situação fotografo com flash tal, a distância tal modificador de luz, tal situação de iluminação, abaixo de sol, tal, essa modelo tem uma pele assim, essa pode ser bem específico, que aí eu vou ser bem específico na resposta também para te ajudar melhor. Exatamente. E se você não quiser que teu nome seja divulgado aqui também, como algumas pessoas pedem, né? Algumas pessoas pedem. É tranquilo, não tem problema. É bem tranquilo, tá? Muito obrigada pela participação e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.